Uma boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui com o objetivo de trazer uma palavra de Deus que confronte a nossa própria pecaminosidade e fortaleça a nossa fé. A palavra de Deus é uma comparação lá em Hebreus, no capítulo 4, diz que é uma espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir corpo, alma, espírito, juntas, medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o objetivo da gente trazer a palavra de Deus e meditar é esses dois aspectos, a espada de dois gumes. É o confronto com a nossa própria fragilidade, com o nosso pecado e o fortalecimento da nossa fé para a gente vencer como uma arma de defesa diante de um mundo perigoso que a gente vive. O tema da nossa mensagem hoje é a confissão de um justo, a confissão de Jó. Já queremos fazer uma síntese da história de Jó, que é muito conhecida, mas a confissão baseada no capítulo 3, no versículo 25 e 26, no finalzinho do desabafo dele, quando ele começa a colocar, a vomitar todas as suas angústias e dores, ele diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. A história de Jó, na maioria das vezes, as pessoas colocam os dois primeiros capítulos, que ele era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. O livro de Jó também é colocado a sua postura de não pecar diante do flagelo. Há uma aposta do diabo que ele negaria a sua fé na medida em que ele perdesse o seu status, os seus bens materiais, a saúde, os filhos. Isso é colocado, né? O dia em que os filhos de Deus estavam reunidos, o diabo se apresenta e Deus pergunta: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? E o diabo vai questionar: bem, qualquer um numa condição de Jó viraria crente fácil, fácil, o Senhor abençoa, prospera, ele tem uma vida maravilhosa. Agora, se o Senhor tirar tudo isso dele, aí você vai ver que ele blasfema, que ele não é tudo isso que o Senhor está pensando, não. E Deus permitiu, foi uma aposta. E autorizou que o diabo fizesse isso. Bem, essa é uma história muito conhecida, o diabo vem e num dia só acontece todas as desgraças em série, é uma espiral interessante. Vem vendaval e aí os filhos morrem, os camelos são roubados e matam os servos e tudo, de repente, em um só dia, toda uma estrutura de vida, uma construção que durou, e num dia só tudo aquilo é varrido e vira pó. E não tem mais nada. E o que acontece? Jó, diante de tudo isso, ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí o diabo volta, né? E Deus diz assim: observaste meu servo Jó? Assim, claro, aí tem uma coisa que é muito mais aguda do que as perdas materiais dos filhos. Tira a saúde dele, aí ele não vai ter nenhuma chance, ele vai blasfemar. E foi permitido. E ele ficou com úlceras no corpo inteiro. E ele não tinha canto, ele ficou fora da sua casa, com mau cheiro, um cheiro de carniça. E aí, 4 amigos, quando vê Jó naquela situação, eles ficam ali 3 dias sem falar nada, chorando, vendo a situação do Jó, fazendo profundas reflexões. Como é que pode um homem íntegro, justo, que teme a Deus, estar numa situação como esta? E aí, todo o livro de Jó são poesias em forma de desabafo. São terapias maravilhosas, em que Jó vai colocar a sua humanidade em forma de poesia, sem retoque. Ele vai dizer da sua dor, dos seus descontentamentos, e com isso ele não está blasfemando. Só que os amigos se incomodaram com as suas falas pesadas
Porque eles tinham uma estética religiosa. E dentro de uma estética religiosa, você tem que ter um discurso politicamente correto, dentro de uma métrica teológica. E Jó, diante daquela situação, ele não atentou para isso. E falou coisas pesadas e foi duramente repreendido por os amigos. No final, Deus se revela a Jó, restaura a vida de Jó e repreende os amigos. Que os amigos falaram coisas muito profundas de Deus, mas para a pessoa errada. Acontece muitas vezes no espírito religioso. Você tem receita para tudo, você sabe de tudo e você aplica de uma maneira errada. Você não se dá o luxo de ouvir a dor daquele que está diante de você. E o Jó, dentro desses capítulos das suas confissões, ele faz uma confissão muito interessante, muito reveladora, que a gente quer trazer aqui reflexos dessa confissão. Quando ele diz, o que eu temo, aquilo que eu temo, me sobrevém, e o que receio, me acontece. Quando ele faz essa confissão do medo, o medo de ter medo, o medo de que alguma coisa pudesse acontecer, e isso agora estava acontecendo, ele disse assim, aquilo que eu temia, isso me aconteceu, tem reflexo. E quais são os reflexos disso? O que há por detrás dessa confissão? Uma espécie de o que tinha que acontecer, aconteceu, estava destinado a isto. Isso parece obra do destino. Parece que eu tinha esse sentimento, essa sina, eu tinha um sentimento de que a qualquer momento alguma coisa ruim ia acontecer e de fato eu temia isso. Na verdade, todos nós tememos isso, mas vamos aos reflexos. O primeiro reflexo que eu vejo por detrás, implicitamente nessa confissão, é um reflexo de um estado de melancolia de Jó. Jó tem uma personalidade melancólica. Mas não é um homem justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Você pode ser tudo isso e muito mais, mas você tem um estado emocional que te denuncia no momento da dor. E o Jó, ao confessar isso, ele revela o seu estado melancólico. E o que é melancolia? Melancolia é um afeto relacionado a luto. Isso mesmo que você ouviu. Ele tinha um afeto sombrio, mórbido. Também, o que a gente pode falar de melancolia é um desejo de recuperar algo que foi perdido. É um lamento. Por isso que ele dizia, o que eu temia, isso me aconteceu. Por quê? Porque ele era um homem de posse. Ora, todas as pessoas que têm uma certa posse, que têm bens materiais e que têm um status, que têm uma reputação, é melancólico porque tem medo de perder o que granjeou. Quem não tem nada a perder, muita gente diz assim, fulano não tem nada a perder. Agora, quem tem muito a perder, teme, tem medo. E é o que acontece com Jó, quando ele realmente coloca a sua alma nua diante dessas confissões, ele está dizendo assim, eu não vou poupar, eu vou dizer dos meus temores, das minhas fraquezas. Ele está colocando o seu estado melancólico. Eu tenho a sensação de que eu vou perder tudo isso. De que tudo isso vai me sair pelos dedos. E eu pergunto a você, você tem medo? Você teme que alguma coisa pode te acontecer que ainda não te aconteceu? Caso aconteça, você vai fazer conexão. Bem que eu imaginei, bem que eu sentia. Aí eu quero dizer para você o seguinte. Todos nós tememos o que pode nos acontecer de ruim. Se nada acontecer de ruim com a nossa vida, se a gente tem uma vida sem nenhum problema e que vem uma morte prematura e nos leva a uma morte longa, você tem uma vida longa, sem doença, sem nada e tal, e você morre de velhice. Aí o que acontece? Você não faz as conexões dos seus temores anteriores, de jeito nenhum.
Agora, tudo aquilo que acontece de hostilidade hoje, nós fazemos as conexões com os nossos temores. Isso é absolutamente humano. Nós, seres humanos, caídos em pecado, nós temos melancolia, que nada mais é do que um sentimento de luto, de perdas, a priori. E nós também desejamos recuperar o que foi perdido, mesmo que ainda não tenha perdido. É tudo uma questão de antecipação. Também a melancolia aponta para perda de desejo, de libido, de apetite, de vontade pela vida. Tem gente que nem não está doente, não está como Jó, mas está com um estado de melancolia de Jó. Quantas pessoas entram nesse estado de melancolia? Eu perdi o apetite pela vida, eu não tenho mais vontade de nada, eu estou sem coragem para nada, eu estou sem foco. Eu me sinto drenado pela vida. O Jó tinha razão, que ele estava com dores. Estava vivendo um luto real, mas que todo o imaginário, toda essa situação implantada no seu DNA, na sua ancestralidade, vem à tona neste momento. Eu perdi o gosto pela vida, eu perdi o apetite, eu perdi a vontade. Quantos e quantos casais hoje estão vivendo assim, né? Sem uma atividade sexual intensa, porque perdeu o prazer, perdeu a motivação. Quantas pessoas hoje cansaram dos seus trabalhos, dos seus empregos por um estado melancólico. E isto é uma confissão de um justo, não é uma confissão de um pecador. Poderíamos dizer assim, não, mas isso é uma confissão de um pecador. Não, isso é uma confissão de um justo. Justo tem sentimentos melancólicos. Isso é revelado quando o estado não é bom, quando a situação vem dessa maneira. Esse é o primeiro reflexo. E eu acredito que a partir de Jó nós podemos ter uma identificação com isto para a gente se conhecer melhor e não estranhar o fogo ardente que surge dentro de nós. É preciso que a gente tenha um conhecimento, não para resolver o estado melancólico, porque sempre que a gente lê a Bíblia, estuda, a gente quer achar resoluções. Eu não quero mais ser melancólica. Então, o que é que eu devo fazer para não ser mais? Não, a questão não é essa. Nós vamos continuar melancólicos até a gente morrer. Mas o fato de eu saber que é assim mesmo, isso melhora a minha condição, porque eu começo a me conhecer melhor. Essas situações. O segundo reflexo da confissão desse justo, de um homem de Deus, né, a gente vai perceber o quê? Na sua crença popular. Quando ele diz assim, o mal que eu temia, ou o que eu temia, aquilo que eu temi, que eu temo, me sobrevém, e o receio me acontece, a gente percebe, além do estado melancólico, a gente percebe o quê? Em uma crença popular, uma crendice enraizada dentro dele que ele sequer percebia antes. Porque era um homem que tinha conhecimento da realidade de Deus, ele tinha uma crença correta. Mas no momento da dor ele descobre o quê? Que aquilo que estava acontecendo com ele devia ser o quê? Uma espécie de sina. Devia ser o quê? O que eu acredito, o que eu temo, me acontece. Essa crença popular, a gente vê hoje de uma maneira assim, ó. Isso só pode ser coisa do maligno. Isso pode ser trabalho feito. Quando você se depara hoje dentro das crendices populares que a gente vê por aí, nós temos receitas caseiras de todo tipo. Você tem que desfazer esse negócio. Isso deve ser olho gordo. Alguém que não gosta de você fez alguma coisa para te causar isto. A crença popular, a crendice popular, sempre vai achar no simplismo causas para os efeitos da nossa dor. Nós não suportamos sentir as dores e não ficar preocupado em achar um bode expiatório. Alguma coisa tem que ter acontecido, porque não é possível. Os amigos de Jó, por exemplo, eles diziam assim, você cometeu alguma coisa.
Aí nós vamos desde as coisas mais comuns, dos chavões, do tipo assim, eu devo ter jogado e tirado pedra na cruz. Não é possível para que isso tivesse acontecido comigo, com a minha família, e etc. A desgraça na vida tem que ter uma causa. E a causa, na maioria das vezes, é mística, é mágica. E aí aparecem os recursos, as crendices, faça isso, faça aquilo, tome uma garrafada, faça aquilo, vá em tal lugar. E todo mundo fala isso é crendice popular. Eu estou condenando isso? Não, eu estou falando que isso faz parte do nosso DNA, da nossa ancestralidade. E Jó estava ligando com isso. Você precisa de uma religião para desfazer esse negócio, essa encrenca, esse tranca-rua na tua vida. Você precisa fazer um descarrego, você precisa destravar esse nó, porque você está com a vida travada. E aí vem receitas de devoções. Isso vai desde as crenças populares até naquilo que é feito hoje em templos cristãos, evangélicos. Você precisa participar da campanha das 7 semanas, do jejum, não sei das quantas, para desfazer o nó. É por isso que muitas religiões se criam em cima de desatar poderes mágicos que estão causando estragos na vida. E Jó, aqui, ele está colocando isto. Como eu não tenho explicação para minha dor, então alguma coisa mágica me aconteceu. O mal que eu temo, isso me acontece. Isso parece azar. Isso é coisa feita. Então, tudo isso é revelado. Mas você pode dizer assim, mas eu sou crente, eu creio, eu sou liberto disso, em nome de Jesus. Aí eu quero dizer para você, deixa que a dor chegue no momento. E a tese do diabo é o seguinte, ele vai blasfemar. Ele não blasfemou, mas estava expurgando coisas represadas na alma dele. E uma das coisas que estava encalacrado era essa mística de causa e efeito. Não é possível, não dá para entender que eu esteja passando por tudo isso sem ter uma explicação mágica para as coisas. Afinal, nós vivemos num mundo de espiritualidade, num mundo maligno, num mundo de pessoas invejosas, então tudo isso pode atrapalhar a minha vida. E era mais ou menos, em outras palavras, era isso que ele estava colocando, com isso que eu temo me acontece. E nós vivemos assim, cheio de temores. Por isso que a gente se arma, a gente anda com figa, a gente bate na madeira 3 vezes, a gente vive desfazendo coisas ruins que estão ao nosso redor. Crença popular, não tem fundamento nenhum, mas as pessoas se sentem bem. Usam essas defesas para anular alguma coisa muito ruim que possa estar acontecendo. Isso é reflexo das nossas dores. E essas dores traz tudo isso à tona quando a gente faz as nossas confissões. E o terceiro reflexo dessa confissão de Jó, aqui, é o seu estado doentio. Jó, quando ele diz o que eu temia, isso me aconteceu, é claro que ele estava doente, é claro que ele estava em desvantagem. Uma coisa que a gente precisa aprender, quando uma pessoa desabafa e fala aquilo que nós não gostamos de ouvir, eu preciso entender aquilo que eu chamo de discurso da dor. A dor está clamando, a dor está gritando. E a dor não tem compromisso com o discurso correto. A dor diz dos anseios da alma, e o anseio da alma dele é isso. Aconteceu o que eu estava prevendo. Pelo estado, a confissão reflete o seu próprio estado. Aí uma coisa importante para a gente aprender, não só com a gente, mas com aquelas pessoas que estão do nosso lado. Às vezes uma pessoa fala uma bobagem e a gente assim, isso não é crente. Onde já se viu, isso não é coisa de crente, de cristão, isso não é coisa de gente que crê em Deus. Onde já se viu falar essas coisas? Só que nós não fazemos a exegese da dor. Só que nós não procuramos saber qual é o contexto, por que essa pessoa diz isto.
Quando a gente trabalha nas terapias, nós trabalhamos o quê? Com que as pessoas fiquem libertas das suas defesas, para exatamente elas falarem exatamente um discurso autêntico, sem elaboração, sem requinte, sem refinamento. E é o que Jó está dizendo, porque o seu estado leva a dizer exatamente isto. Por isso que os amigos repreendiam, porque ele estava passando por esgotamento, porque ele estava mórbido. E o que é um estado de morbidez? O que é morbidez? É um estado de fragilidade. O mórbido, ele procura tirar proveito da sua própria dor. Ele está sem vigor, sem força, abatido, e ele se dá o luxo de dizer coisas que na sua saúde, no seu vigor, ele jamais diria. Mas o problema é que quando a gente está bem, nós fazemos o quê? Média, o tempo inteiro com as pessoas. Você sabe por que as pessoas andam cansadas? De mentir, de dissimular, de falar aquilo que elas não pensam. Por quê? Porque os nossos discursos, a nossa fala é para o outro. Não é na nossa relação. Até quando a gente fala da gente para o outro, nós fazemos um romance, coisa mais linda do mundo. E é isso que acontece. É por isso que Jó é um livro que anda na contramão de uma espiritualidade progressiva para frente, de paz, de alegria, muito pelo contrário. O livro de Jó é uma graça indesejável. Que graça é essa? Isso está mais para desgraça. Um homem de Deus que passa pelo que ele passou. Mas por que foi permitido? Para que esse registro nos aponte que a nossa humanidade, ela não passa por promoções nenhuma até ela morrer. O corpo é dessa morte. Isso nós repetimos, parece até um chavão. Mas o que Jó está nos dizendo nessa confissão é que nós somos eternos humanos aqui, que nós não temos evolução nenhuma. A evolução é um processo de humanização. E o Jó, nas suas confissões, nas suas angústias, quando ele fala aquilo que não soava bem aos ouvidos dos religiosos, ele está fazendo um caminho contrário da santificação. Porque nós entendemos que santificação é desumanização, é um processo de divinização, é belo, é santo, parece com Deus. Aí, de repente, Jesus, o santo, o perfeito, foi reconhecido em figura humana. Chorava na morte, chorou lá na morte de Lázaro, se compadecia, absolutamente humano. Para ele ser reconhecido como Cristo, alguém teve que denunciá-lo através de um beijo. Simples assim. Humanos. Gente de Deus não tem cara de gente de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Gente que efetivamente é de Deus é como Jó. É como você, como eu, nas dores, nas angústias, que chora, que muitas vezes xinga, mas que sabe que lá no fundo tem a graça de Deus que sustenta. Jó nunca perdeu essa percepção, mas ele se dá o direito de expurgar, de jogar os bichos para fora. Eu quero orar com você para que, na verdade, essa oração, você entenda, meu Deus, nesse momento em que a gente está na nossa casa, eu possa realmente jogar os bichos para fora, me humanizar, me libertar das cascas, das personas, dos personagens que eu vivo, como religioso, fazendo média com as pessoas, vendendo uma imagem de um ser resolvido. Quando eu olho para a minha interioridade, eu vejo bagaça de tudo que é lado e eu não vejo cura para isso. Eu só vejo uma coisa, que daqui a pouco a gente morre e ressuscita em glória. Até lá, que a gente possa fazer o caminho de volta, desconstruir aquilo que é falso na gente, mas que parece tão bonito, tão resolvido, tão cheio das falas. E Jó, na sua fragilidade, da sua confissão, é tosco,
é tosco nas suas falas. Por isso que ele escandalizou os seus amigos que estavam afinados, ouvidos afinados a ouvir o que é teologicamente correto. E não estavam preparados a ouvir o clamor de uma alma aflita. Oremos. Bendito Deus, Pai bondoso, como Paulo diz no momento da dor, do pranto, a tua graça nos basta. E obrigado porque o Jó fez uma confissão heterodoxa. Ele fez uma confissão que anda na contramão de tudo aquilo que julgamos ser correto se dizer. Ele faz uma confissão mágica, mística. Mas o Senhor não reprime porque ele estava jogando tudo aquilo que estava armazenado dentro dele. E lá na frente do livro ele é restaurado justamente porque ele coloca seus medos, seus pavores, as suas dores sem retoque. E o Senhor se agrada na sinceridade, no íntimo. Obrigado porque a oração que sobe, ela está mais ligada ao gemido, à dor, do que frases feitas, do que as elaborações que a gente aprende na religiosidade. Eu peço que o Senhor nos traga essa luz, ilumina o nosso entendimento, para que os verdadeiros homens e mulheres de Deus sejam exatamente assim, absolutamente humanos, frágeis. Eu não tenho medo disso. Eu peço que assim seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.